Você já se perguntou o que faz dois homens desafiarem um império construído em lealdade e sangue? A saga dos irmãos Rosato é um testemunho de como a ambição pode cegar e guiar figuras a caminhos de glória e perdição. Tu irá mergulhar profundamente na história de Carmine e Tony Rosato, explorando desde sua ascensão inicial ao lado de Peter Clemenza até sua amarga queda. Este é um relato de lealdade perdida, de promessas quebradas, e da linha tênue que separa respeito e medo. Os irmãos Rosato, desde muito jovens, mostraram-se talentosos na arte do crime. Sua trajetória começou ao lado de Peter Clemenza, um dos mais respeitáveis e temidos caporegimes da família Corleone, que percebeu o potencial de Carmine e Tony. Trabalhando sob sua tutela, os Rosato construíram uma reputação sólida e começaram a expandir seu domínio em diversas operações, incluindo o tráfico de drogas e prostituição. A habilidade de Carmine em liderar e a perspicácia calculista de Tony criaram uma dinâmica única e letal. Ambos eram respeitados por seus pares e temidos pelos rivais. No entanto, sua relação com Clemenza não era apenas de negócios, era também de admiração e confiança. Esse elo se solidificou ao ponto de os irmãos acreditarem que Clemenza deixaria a eles 3 territórios no Bronx após sua morte. Era um gesto de confiança e de gratidão pelos anos de trabalho duro e lealdade. No entanto, quando Clemenza faleceu, as coisas mudaram drasticamente. Frank Pentangeli assumiu o controle e, com ele, uma nova era de rigor e suspeita. Pentangeli rejeitou qualquer promessa feita por Clemenza, alegando que os Rosato haviam conspirado para matá-lo. Essa negação foi um golpe nas aspirações dos irmãos e desencadeou um profundo ressentimento que culminaria em uma série de conflitos e traições. Sentindo-se traídos, Carmine e Tony tomaram a decisão que mudaria para sempre o curso de suas vidas e os colocaria em rota de colisão com a poderosa família Corleone. Para eles, as palavras e promessas tinham peso, e a negação de Pentangeli foi vista como uma afronta direta. Com uma sede de vingança e ambição inabalável, os irmãos formaram seu próprio regime, o Regime dos Rosato, que logo se tornaria uma força de oposição em Nova York. Esse grupo começou como uma resposta à recusa de Pentangeli, mas rapidamente cresceu, abarcando aliados estratégicos e ambiciosos. Entre esses aliados estava Iman Roth, um dos maiores rivais dos Corleone, que via potencial nos Rosato para enfraquecer a família rival. Iman Roth fornecia aos Rosato financiamento e influência, possibilitando que expandissem suas operações e adquirissem o controle de territórios em conflito. Os irmãos sabiam que, para sobreviver, precisavam de poder e estratégia, e isso significava não apenas conquistar território, mas também estabelecer uma imagem de força. Em um mundo onde as alianças mudam em um piscar de olhos, o regime dos Rosato precisava agir com precisão para ganhar o respeito e o medo de seus inimigos. O crescimento rápido e ambicioso do regime dos Rosato logo chamou a atenção de Michael Corleone. Michael, conhecido por sua habilidade em prever ameaças e desmantelar inimigos, via os Rosato como um risco ao equilíbrio de poder de sua família. Ele sabia que os irmãos não respeitavam as regras e que a expansão desenfreada deles ameaçava as operações dos Corleone em Nova York. No entanto, em vez de atacar imediatamente, Michael adotou uma postura de espera, permitindo que o conflito com Pentangeli se desenrolasse sem interferir diretamente. Isso causou um profundo descontentamento em Pentangeli, que não via a hora de acabar com o regime dos irmãos Rosato. Sentindo-se abandonado e vulnerável, ele solicitou repetidas vezes a permissão de Michael para erradicar os Rosato, mas foi constantemente rejeitado. Esse cenário gerou um sentimento de desconfiança, com Pentangeli questionando o compromisso de Michael com a segurança de sua própria família. Em meio a essa incerteza, os Rosato continuavam a expandir seu regime, consolidando-se como uma ameaça palpável. A cada movimento, eles se aproximavam mais da liderança dos Corleone, sem nunca recuar ou demonstrar fraqueza. O ponto de ruptura ocorreu quando os Rosato organizaram uma reunião com Pentangeli em um bar de Manhattan. A ideia era discutir um cessar-fogo, mas, na verdade, era uma armadilha mortal. Ao chegar, Pentangeli foi surpreendido por uma tentativa de assassinato conduzida por Tony Rosato, que tentou estrangulá-lo com um fio de garrote. Pentangeli foi salvo por um policial que entrou no bar no momento exato, interrompendo o ataque. Esse evento foi a faísca que faltava para acender um conflito ainda maior, pois Pentangeli agora tinha um motivo para buscar vingança. Esse atentado também abalou a confiança de Michael e Tom Hagen, que perceberam que os Rosato haviam se tornado uma ameaça real. As alianças de Michael com Iman Roth tornaram-se instáveis, e a pressão por uma solução definitiva crescia a cada dia. Agora, o jogo de poder estava em pleno andamento, e qualquer movimento em falso poderia significar o fim de uma das facções. Michael sabia que precisava agir, mas o momento e a forma de sua retaliação eram cruciais. A escalada de violência resultou, finalmente, em uma decisão de Michael: eliminar os irmãos Rosato e encerrar o regime que ameaçava a estabilidade da máfia em Nova York. Embora não haja registros claros do fim específico de Carmine e Tony, muitos acreditam que os dois irmãos foram mortos a mando de Michael. Suas ambições, embora arrojadas,
tornaram-se sua ruína. Sem aliados de peso e com Roth enfraquecido pela própria guerra com os Corleone, os irmãos Rosato foram deixados à mercê da fúria de Michael, que não deixou testemunhas. Essa queda foi um sinal claro de que desafiar o poder dos Corleone era uma sentença de morte, um lembrete de que, no universo da máfia, ninguém sobrevive sem alianças fortes e sem respeito aos pactos estabelecidos. Carmine e Tony Rosato, apesar de suas habilidades e perspicácia, caíram vítimas de seu próprio desejo de independência e poder. O final trágico dos Rosato demonstra que, em um mundo onde a lealdade é superficial e as traições são inevitáveis, aqueles que desafiam as regras correm um risco mortal. O que aprendemos com o destino dos irmãos Rosato? Que a ambição é tanto uma força quanto uma fraqueza, e que, em um império construído sobre lealdades voláteis, qualquer erro pode ser fatal. A trajetória de Carmine e Tony mostra que, mesmo aqueles que desafiam o sistema com uma visão arrojada, acabam esmagados pela lógica implacável do poder. Ao romper com a estrutura dos Corleone, os Rosato mostraram o que acontece quando a ambição supera a capacidade de sustentar alianças. Mas até que ponto eles realmente falharam? Ou sua história foi, na verdade, uma luta pela liberdade em um mundo onde liberdade é apenas uma ilusão? Os irmãos Rosato são lembrados como personagens fascinantes e contraditórios no universo de O Poderoso Chefão. Em última análise, eles mostram que o desejo de liberdade e independência pode ser uma sentença mortal quando se trata de desafiar o poder estabelecido. Mas a pergunta que fica para todos que observam essa história é: até onde a ambição pode nos levar? E vale a pena pagar o preço da lealdade quebrada para conquistar um espaço de poder próprio?